Goleiro do Flamengo toma decisão importante e dá aquela acalmada na nação rubro-negra. E ainda por cima tem novidade, tem notícia importante sobre o contrato do jogador. A gente também fala aqui sobre questão dessa crise aí no departamento de futebol com relação a Felipe Luiz, elenco e tudo mais. A gente traz aqui bastidores. Cara, a verdade é que o Flamengo está se preparando aí para esse jogo contra o Bahia. O Flamengo precisa dessa vitória para acalmar. A gente vai falar sobre tudo isso. Também a gente traz aqui decisão definitiva do João Félix, né? O jogador aí tomou a decisão na sua carreira. Ele não vem mais, será? A gente vai trazer aqui todas as informações para vocês e um reforço importante para o Flamengo dar a volta por cima neste final de semana. A gente vai falar sobre isso aqui agora. A gente chega com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. A gente traz aqui sempre a promoção, cara, as melhores promoções, dicas, e tem agora a promoção essa daí é sensacional. Você pode ir para os Estados Unidos, para a Copa do Mundo de Clubes, com a promoção Me Leva. Você vai lá na plataforma vizinha, acessa o post oficial. Inclusive, você encontra aí o regulamento e tudo mais. Cara, um concurso cultural, não é sorteio, é a coisa mais tranquila do mundo. Você vai, cara, imagina, se você for um dos 10 escolhidos com as melhores histórias, você vai com um acompanhante para a Copa do Mundo de Clubes. Agora, você não quer esperar para viajar com o Mengão? Então chama agora mesmo a Caravana do Haroldo. Com a Caravana do Haroldo, você tem o melhor atendimento, o melhor serviço, agência de viagens que atende a nação rubro-negra. Pode chamar aí, vai falar com eles no Zap, com o Haroldo, tá aí na descrição, comentário fixado. Chama a Caravana que você vai ter aí um atendimento muito top para viajar, acompanhar os jogos do Mengão. Flamengo LDU, Flamengo Deportivo Tátira, você tem ingresso VIP, tem translado, passagem, hospedagem, tudo com a Caravana do Haroldo. E para emagrecimento, procure o programa Mais Slim na Mais Cabelo, tem sempre uma perto de você, faça avaliação grátis no link aqui do comentário fixado. E ainda não resolveu o seu visto para os Estados Unidos? Cara, falta pouco. Você tem que correr, tem que ser rápido para ir para o Mundial de Clubes, para a Copa do Mundo de Clubes, ou você quer o visto só para a Copa do Mundo de seleções em 2026. Então, dá tempo. Corre atrás aí, chama o pessoal do Visto Rápido EUA. Eles estão fazendo meus vistos, tudo para mim com relação a visto, eles que resolvem. Inclusive, saiu a minha cidadania portuguesa, né? Cara, eu tô muito feliz, consegui aí, que a minha avó é portuguesa, eu consegui reconhecer a minha cidadania portuguesa, já tenho meu passaporte português, né? Para quando eu viajar pela Europa, eu tenho meu passaporte português, é outro tipo de tratamento, então, cara, você pode procurar aí, você vai se dar muito bem. Vamos lá. Eu vou trazer aqui agora a situação do goleiro Agostinho Rossi, porque ele fez um desabafo falando sobre a violência no Rio de Janeiro. Ele reclamou da violência, da questão da segurança pública no Rio de Janeiro. E aí isso gerou, né, muitos comentários, muitos jornalistas, youtubers falando que o Rossi, a família do Rossi, que eles poderiam decidir acabar saindo do Flamengo e que isso tinha assustado eles, realmente assustou, tá? Ficaram muito assustados, mas eu conversei, e outros jornalistas trouxeram, como o Vene Casagrande, mas eu conversei com uma fonte próxima ao jogador, né, uma pessoa que trabalha no staff do jogador, que me garantiu que ele está muito tranquilo, e inclusive o Flamengo soltou imagens aí do Rossi treinando lá na academia, fazendo regenerativo, e, cara, o Rossi muito tranquilo, falou que o Rossi, em momento algum, pensou em deixar o Rio de Janeiro, pensou em sair do Flamengo, muito pelo contrário, o jogador quer ficar, quer fazer história ainda no clube e conquistar títulos importantes. Outra situação importante da gente trazer, conversei com um dirigente rubro-negro que me falou que procede também a informação trazida pelo Vene Casagrande de que, além de tudo, o Rossi está já planejando seu novo contrato, que o Rossi está já em início de negociação para a renovação do seu contrato com o Flamengo. Ou seja, o jogador
que alguns estavam achando que por causa do episódio lá, dos 4 tiros que levou no carro, que ele poderia querer sair do Flamengo. Não, ele está pensando, na verdade, em renovar. Os familiares dele que ficam na Argentina e que ficaram muito assustados foi porque eles ficaram sabendo pela imprensa, né? Souberam pela imprensa antes do próprio goleiro dar a notícia. E aí isso gerou um momento de tensão, eles ficaram assustados, mas já passou, tá tudo tranquilo, não tem ninguém pensando em sair do Flamengo. A informação é essa, tranquilidade total, Rossi, inclusive, participando do treino, vocês estão acompanhando aí as imagens do goleiro Rossi, conversando na maior tranquilidade com o José Boto, e aí cara, a gente vê um clima aí, vamos dar uma olhada nas imagens do treino do Flamengo, que o Flamengo TV divulgou, né, a imprensa também recebeu aí da assessoria. A gente vê tranquilamente os jogadores do Flamengo, cara, numa boa com o Felipe. Aí porque, cara, sabe o que acontece? Tem gente que parece que gosta de ver o Flamengo na crise, o Flamengo mudando de treinador, que agora vai contratar o Jorge Jesus, vai mandar o Felipe Luiz embora, e fica... Cara, eu vou só lembrar uma coisa, vocês estão vendo imagens aí da tranquilidade do Boto com os jogadores, com o Felipe, o clima, cara, não mudou nada. A gente realmente entende que em alguns momentos a cobrança é necessária, aquela virada de chave da cobrança que teve lá em Guayaquil, no hotel, que eu tenho as imagens aqui, inclusive com o Diego Alves, com o Gabigol, após o Flamengo perder de 2-0, né, poderia ser 3, eles anularam um gol do Emelec. Eu entendo que também não tem essa questão, que panela, que falaram que panela quer derrubar o treinador. Isso é um absurdo. Eles começam a inventar um monte de história que só serve para destruir o próprio Flamengo. E aí a gente tem o Jorge Jesus, que perde feio lá, poderia ser 3-0, foi 2-0, e estavam pensando em demitir o Jorge Jesus após aquele jogo, antes do jogo, do segundo jogo da Libertadores contra o Emelec, porque o Flamengo tinha sido eliminado para o Atlético Paranaense por 3-0, se não me engano, não, 3-0 foi com o Renato. Com o Jorge Jesus foi aquele nos pênaltis. O Flamengo foi eliminado nos pênaltis com o Jorge Jesus na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, depois foi a forra na Supercopa, mas naquele momento tinha sido eliminado, tinha perdido para o Bahia 3-0 fora de casa, né, na estreia do Felipe Luiz, inclusive, e aí na sequência o Flamengo perde para o Emelec e teria o segundo jogo. Pensaram em demitir, teve dirigente que queria demitir na gestão passada o Jorge Jesus. E graças a isso deram a oportunidade, ganhou o jogo, foi para os pênaltis, foi classificado, e o Flamengo depois disso ganhou tudo, né? Então tem momentos que são esses, são momentos de virada de chave, momentos de provação, momentos que o que é necessário é convicção, como a Leila teve com o Abel em alguns momentos, que queriam a demissão dele, os torcedores pediram a cabeça do Abel várias vezes, e agora está aí de novo, uma realidade o Palmeiras, a gente tem que falar sobre isso. E o próprio Abel Ferreira, que todo ano coloca o Palmeiras brigando por alguma coisa, mesmo com toda a reclamação dos torcedores. A longevidade é muito importante, o trabalho é muito importante. Então eu de verdade acho que a gente tem que tomar um cuidado para a gente não atrapalhar o próprio Flamengo. Essa é a realidade. Olha, então a gente... tem aí essa é a realidade, tá? Passar para vocês com relação de crise, não sei o quê. Os dirigentes, todos lá ali no CT Nindurubu, todos do departamento de futebol, são taxativos ao falar que não tem crise nenhuma, não tem nada disso. Entendem que é uma fase ruim e que vão encontrar a fórmula de mudar isso aí e de reverter isso aí. E uma coisa importante é a volta do Plata, que é um jogador importantíssimo para o Flamengo. O Gonzalo Plata está retornando aí ao clube, né, ao time, né, ao elenco, e deve ficar à disposição, treinou normal, tá? Participou do treino junto dos outros jogadores do elenco, teve a galera que fez o regenerativo na academia e teve o pessoal que foi para o campo. O Gonzalo Plata foi para o campo, treinou com bola, então está recuperado do edema ósseo no joelho, e aí ele já deve estar à disposição para o jogo diante do Bahia no sábado às 21 horas. E, cara, vai ser importantíssimo, né? O Bahia do Rogério Ceni, que tem 13 jogos como treinador contra o Flamengo e 13 derrotas, e que continue assim, né? Porque o Flamengo precisa muito dessa vitória
já que o Palmeiras tem clássico contra o São Paulo. Eu acredito que o Red Bull Bragantino enfrenta o Grêmio fora de casa, então eu acredito que o Flamengo pode conseguir um bom resultado aí na rodada e voltar à liderança, tá, gente? Então, o mais importante é que o Flamengo vença o Bahia, que tem dado trabalho para muitos times, inclusive para o Palmeiras, para o Botafogo. Então, o Flamengo precisa entrar mudado, com outra mentalidade. E a gente tem também uma situação que eu acho que é importante a gente falar, que o Gonzalo Plata ele ajuda muito, né? Esse retorno do Gonzalo Plata é importante porque ele ajuda, inclusive, na recuperação pós-perda. Ele é muito importante. Eu acho que era necessária a volta do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz com o Danilo. Nada contra o Léo Pereira, adoro o Léo Pereira, mas ele vive um momento ali de má fase, de má sorte, né? E eu acho que na hora certa ele pode ser utilizado de novo, inclusive na rotação do elenco, no giro do elenco. O Ayrton Lucas falhou muito defensivamente nesses últimos jogos, e eu até tinha elogiado ele numa coletiva, mas ele voltou a falhar na questão da bola aérea defensiva. Então eu acho que o retorno do Alexandro é muito importante também. E a gente tem, então, como eu falei, a volta do Plata, que esse ajuda muito na recuperação da bola, e eu espero que os jogadores consigam entrar um pouco melhor fisicamente nesse jogo de sábado diante do Bahia. A questão das viagens também pesam, essa é uma realidade, muitas viagens em sequência, e a gente sabe que acaba que os jogadores sentem um pouco. Olha, trazer a questão do João Félix aqui, conversas encerradas, tá? A decisão é definitiva. O Flamengo descartou a contratação de João Félix, tá? O jogador tomou a decisão que não queria priorizar uma vinda para o futebol brasileiro. A gente já tinha trazido essa informação aqui antes, e o Departamento de Futebol do Flamengo, segundo o GE, e o João Félix tiveram contato para saber do interesse do atleta em jogar no rubro-negro, mas os altos valores impediram o avanço nas negociações. Uma fonte ligada à diretoria do Flamengo ainda brincou assim quando eu perguntei, vem cá, e o João Félix, tem chance? A fonte me falou assim, você vai ajudar a pagar o salário? Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Realmente um salário muito alto, né? Com relação ao Jorginho também, eu perguntei, porque falaram que poderia a questão da violência, dos tiros que aconteceu com o Rossi, com o elenco do Flamengo, poderia afetar nessa vinda do Jorginho. O que me passaram é que a futura esposa do Jorginho, a Caterine, ela está decidida a vir para o Rio. Inclusive, o jogador não deu sequência com o interesse de alguns clubes da Arábia e tudo mais, e que a futura esposa já tinha escolhido essa vinda para o Rio de Janeiro, o jogador já deu ok ao Flamengo, e que isso não será mudado também. Então, são informações importantes aí do mercado da bola e de permanência do Rossi, nada de pensar em sair, inclusive o Rossi pensando aí na possível renovação, tá? E aí, essas possíveis chegadas, a gente trazendo aí as notícias para vocês. Comenta aí, eu quero ver o seu comentário. Muito obrigado aí pela sua participação. Quero agradecer aí a sua audiência, você que está aqui mais uma vez com a gente, convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!